Bem, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre a República Oligárquica do Brasil, que detém o período de 1894 a 1930. O contexto histórico, em 1929, a gente viu na outra aula que o Brasil estava inserido na crise de 1929 lá nos Estados Unidos. E aí, antes disso, bem antes da crise de 1929, teve essa República Oligárquica Brasileira. O que é oligarquia, professor? Oligarquia nada mais é do que um governo de poucas pessoas, um governo destinado apenas para pessoas ricas e burgueses. Um governo que detém as pessoas ricas e burguesas é quem mandam e desmanda nesse governo, é quem manda e desmanda na república, é quem tem o direito de opinar e quem simula a falsa democracia naquela época. Que a gente pode entender hoje também no governo atual, mas que não é necessário a gente aprofundar nessa aula. República oligárquica, aquelas famílias, aqueles grupos de terras, aqueles grupos de pessoas influentes e econômicas que queriam mandar nas terras do Brasil. Claro, em 1894, depois da abolição da escravatura, o Brasil sofre uma série de crises também, porque a escravatura, a abolição da escravatura só foi na teoria, porque na prática até hoje a gente tenta desconstruir o que a gente entende sobre escravidão, sobre trabalho escravo, sobre trabalho análogo à escravidão. E se vocês quiserem pesquisar sobre isso, fiquem à vontade, porque até hoje existe escravidão no Brasil, tá, gente? Uma coisa que é bom a gente entender é que a escravidão não ficou lá em 1888, quando a abolição da escravatura foi sancionada, mas que até hoje existe. E isso foi importante em 1894, porque estava existindo, no contexto histórico do Brasil, muita briga por guerras, muita demanda para demarcar guerras, o que a gente pode chamar de reforma agrária, para demarcar as terras de onde começavam as terras das pessoas e de onde terminavam, porque mesmo assim a população indígena e a população negra naquela época escravizada e depois pós-escravizada ainda com a sua alforria, mesmo assim ainda lutavam para dizer, nossa, gente, aqui é minha casa, aqui é minha fazenda, ninguém passa por cima, e mesmo assim ainda tinha gente, tinha políticos, tinha pessoas brancas, e tinha pessoas que passavam por cima daquelas terras, porque terra naquela época, território naquela época, significa poder, até hoje é ainda assim. Se você tem uma terra, se você tem uma fazenda, é porque você tem poder, porque você tem dinheiro. E naquela época, a República Oligárquica, em 1994, se demarcou pelas duas políticas dos estados brasileiros que fizeram ascensão. Quais são esses estados, professor? São Paulo e Minas Gerais. São Paulo estava com um grande poder econômico por conta do café, e aquelas pessoas, aquelas famílias que estavam exportando café para a Europa, estavam mundialmente famosos por causa do café, estava exercendo poder aqui no Brasil. Poder em que sentido? Poder de república mesmo, poder de optar, poder de colocar um representante, um presidente. Isso se aconteceu mais na frente quando a gente vai ver. Porém, essa política, a gente pode chamar de política do café, por conta de São Paulo, e leite, porque Minas Gerais estava se especializando no queijo, no leite, também por conta das suas refinarias, por conta também das suas minas de ouro, minas de prata, minas de pedras preciosas também, que a gente pode entender, mas que no Brasil uma importância real foi por conta dessa política do café com leite. A gente já entendeu por que se chama assim, claro, que teve um governo centralizado, que foi um governo centralizado, e aí São Paulo disputava com Minas Gerais, ao mesmo tempo que se aliava, entre aspas, para demandar quem era o melhor, quem era que colocava a economia do Brasil à frente. Então, isso é importante vocês aprenderem, porque nessa época surgiu também o coronelismo. O que é isso, professor, coronelismo? Coronelismo, o nome já diz, coronel. Era aquelas populações, até aqui na Bahia, até no Nordeste também teve muito isso, eram os coronéis que eram colocados para ser governadores, para ser políticos, porém eles compravam os votos daquelas pessoas, dos eleitores. Eles iam até as urnas eletrônicas, até a urna de papel, até a urna impressa, e fazia uma certa fraude, digamos assim, uma fraude, uma forma de fazer com que as pessoas votassem neles. Então, isso é importante porque
foi conhecido como o voto do cabresto. Naquela época, as pessoas que votavam, eu vou te dar um tanto, uma quantia boa para vocês votarem em mim, como mesmo, como cabresto, como uma pessoa que não pensava. Porque uma pessoa que se vende, vende o seu voto apenas por mixaria e não pensa nos 4 anos à frente que tem, é porque ela não está preocupada nem consigo mesma, nem com outras pessoas. Então ela é chamada de voto de cabresto. E significa cabresto é uma pessoa que não pensa direito, que não tem essa criticidade, não critica aqueles eleitores que estão em alta, que estão no poder, e apenas é levado por mixarias que os eleitores e os políticos estavam provocando. Isso foi muito comum aqui na Bahia, mas principalmente o presidente paulista José de Moraes Barros foi o primeiro presidente civil brasileiro. O presidente José de Moraes e Barros foi o primeiro presidente brasileiro civil. Claro, o São Paulo lançou o primeiro presidente, e aí foi uma série de coisas que aconteceu, porque depois de ele ter se tornado presidente, agora ele reprime todas as outras economias que estavam explodindo naquela época. Inclusive aqui na Bahia, inclusive em outros estados do Nordeste, ele estava reprimindo, e as pessoas que estavam sendo reprimidas por votar em pessoas que não tinham o caráter, não tinham uma forma certa e justa de governar aquele povoado, fazia com que as pessoas migrassem. Então aí é o que acontece, o êxodo rural. As pessoas saem daqui de Salvador, saem daqui da Bahia, saem daqui do Nordeste, do Norte também, para ir para São Paulo, porque lá a economia do café deu muito certo, embora a parte política também não tenha dado muito certo, mas pelo menos a economia deu. Então aí todo mundo sai, tem um êxodo rural muito grande, aí muitas pessoas saem mesmo para tentar a vida lá em São Paulo, para tentar uma economia melhor. E essa economia não é necessária porque isso acaba fazendo o São Paulo ter uma certa população maior expressante e uma certa demanda é necessária. Porém, os povoados que aqui restam na Bahia, que a gente pode colocar mais na Bahia, não tem uma certa administração. Vive apenas a família dos políticos. Então, essa família dos políticos é formada pela uma república oligárquica, porque é apenas voltada para eles. Então, se não tem ninguém para governar, ou se só tem poucas pessoas para administrar e para governar, então vamos governar para nós mesmos. Vamos querer o dinheiro do repasse para a gente mesmo. Isso foi importante porque surgiu uma cidade muito famosa nos livros, no livro de Euclides da Cunha, o escritor Euclides da Cunha, porque ele chegou aqui em Canudos, que é o nome da cidade, Canudos, e escreveu o livro Sertões, Os Sertões. Esse livro de língua portuguesa, de literatura, vocês podem entender como era a realidade daquelas pessoas que viviam em Canudos, com coronéis, com pessoas que obrigavam o voto, e se não votasse, era escrachado, era expulso da cidade, era morto até. Então houve muitas revoltas também por conta disso, mas que Canudos ficou até uma certa fama no Brasil nacional, uma certa fama nacional, por conta da sua administração coronelista. Foi uma das coisas que, entre aspas, deram certo, mas que na prática, quando iam ver, ia ter muita corrupção naquela cidade, é, o que hoje a gente não conhece mais como Canudos, só tem as ruínas de Canudos, mas que naquela época tinha, sim, a sua forma de investidas das forças militares na Bahia, o que depois teve um fracasso. Então aí o conselheiro daquela época, o conselheiro a gente chama conselheiro por conta da administração que ele tinha na cidade, mas que depois houve um fracasso muito grande por conta do Rio de Janeiro, que massacrou. O Rio de Janeiro teve um massacre, fez um massacre enorme a Canudos, porque Canudos estava tendo uma fama muito grande por conta do seu coronelismo. E aí, mais à frente, a gente vai aprender mais sobre os presidentes. A gente não vamos muito se aprofundar, porque reunimos um, e aí a gente vai entender um pouco sobre a revolta da vacina, alguns tratados, alguns presidentes que estavam em alta, que estavam no poder depois de
presidente prudente, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no WhatsApp, mas eu peço que atentem às orientações ao enviar a atividade, gente, porque as orientações estão lá para serem lidas e para serem aplicadas, tá? Prestem bastante atenção nas orientações.